Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process, aqui no Portal Hora 1. Estamos no consultório do Dr. César Minelli, que é uma honra recebê-lo aqui no Portal Process. Doutor, para a gente falar de uma coisa tão importante, que é essa semana que começa hoje, de prevenção ao AVC. E já cumprimentando também toda a equipe do hospital, o senhor acha que todo mundo já sabe o que é AVC precisamente, ou ainda a gente tem que falar derrame cerebral? Boa tarde. Boa tarde a todos, a honra é minha, é um prazer esclarecendo sobre essa questão. A questão do AVC ela é muito conhecida, é uma entidade que conhecidamente as pessoas conhecem como derrame, né? E derrame, as pessoas acham que ocorre só em pessoas idosas, né? Sempre tem algum parente ou algum conhecido que teve o popular derrame, mas na verdade o AVC, que é a sigla de acidente vascular cerebral, ela é uma condição que é mais comum no idoso, mas ela não ocorre só no idoso, ela ocorre também em pessoas jovens, né, em adultos jovens. Não é comum, é raro, mas ela pode acontecer até em crianças, né, o acidente vascular cerebral. E a grande questão do acidente vascular cerebral é as pessoas estarem cientes dos sintomas que são sinais que está ocorrendo o acidente vascular cerebral, para procurar rapidamente uma ajuda, um hospital, porque quanto mais precoce o tratamento do acidente vascular cerebral, mais chance da pessoa recuperar sem sequelas ou com menor sequela possível. Doutor, quando se fala sobre o AVC, tem a mesma proporção que o infarto, por exemplo? O infarto numa pessoa mais idosa, há chances maiores de recuperação. Numa pessoa mais jovem, pelo fato do coração estar mais jovial, mais forte, é mais difícil, normalmente é fatal. Com o AVC é inversamente proporcional ou também é o mesmo processo? Isso. Assim, grosseiramente falando, a gente pode falar com o inverso. O que acontece com relação à pessoa idosa que infarta? A pessoa idosa que infarta, o coração, ela tem mais ramos colaterais, ela tem uma circulação colateral maior. Então, se você entope a artéria principal, você tem outras artérias que podem suprir aquela área infartada. Então, mesmo que a pessoa sofra um infarto, a área lesionada ela é menor. Então, acredita-se que os efeitos deletérios do infarto no idoso são menores do que no indivíduo mais jovem. No caso do AVC, do acidente vascular cerebral, quando é uma veia, uma artéria, né, um vaso que entope dentro do cérebro do idoso, aquela área que ela é infartada, ela tem menos chances de recuperar do que quando é jovem, porque uma coisa a gente chama de reserva funcional, né? O idoso ele tem uma reserva funcional, tem menos áreas intactas do cérebro em comparação com o indivíduo mais jovem. Então, o prognóstico de uma sequela no indivíduo que sofre o AVC no idoso, ele é pior comparado com o indivíduo mais jovem. O senhor acha que existe a semana de prevenção, mas até fica um pouco difícil da gente até entrar muito nesse assunto, mas o senhor acredita que realmente há uma prevenção efetiva contra o AVC, doutor? O AVC, na verdade, ele é um problema de saúde pública, né? O AVC, ele é a primeira, ele muda de acordo com o ano, com a metodologia, ele é ou a primeira ou é a segunda causa de morte no Brasil. Nos países em desenvolvimento, ele às vezes é a primeira causa de morte, e num país como os Estados Unidos, ele passou da terceira para a quarta causa de morte. O que mais causa estranheza é que a maioria dos fatores de riscos relacionados ao AVC são fatores que você consegue prevenir, que você consegue controlar e você consegue prevenir, diminuir a chance da pessoa ter o AVC. Entre eles,
o mais frequente que provoca AVC é a hipertensão arterial. E pressão alta. A pressão alta, é. E as pessoas, elas não controlam a pressão alta como tem que ser controlada. Associada à pressão alta, a gente tem o problema do tabagismo, o fato da pessoa fumar, né, o etilismo, a bebida alcoólica frequente, colesterol elevado, diabetes, o sedentarismo, estados emocionais, estresse, depressão. Então, assim, são todos fatores que, se você deixar bem controlado, você diminui muito a chance da pessoa ter um AVC. O grande problema é a questão da conscientização, né? As pessoas, elas acabam deixando para um segundo plano o cuidado com a saúde. O que é cuidado com a saúde? Quando você tiver uma pressão alta, além de tomar o remédio, você tem que estar medindo periodicamente, mensalmente, essa pressão para ver se ela está controlada. Se você tem diabetes, você tem que fazer atividade física, você tem que tomar os remédios adequadamente para evitar que a glicemia suba. Mesma coisa com o colesterol. Como normalmente a pressão alta, o colesterol, a diabetes são doenças que não causam sintomas muito intensos, a pessoa vai vivendo mesmo com esses fatores descontrolados, isso permite que os vasos vão se ocluindo aos poucos, e de uma hora para outra o vaso entope, dá o acidente vascular cerebral, e a pessoa fica com sintoma. Quando dá o sintoma, é que a situação já está muito avançada, já está muito fora de controle. Então, assim, talvez o grande problema do acidente vascular cerebral é que a maioria dos fatores que desencadeiam o entupimento do vaso são fatores que não causam um sintoma de imediato. A pessoa consegue viver anos e anos com uma pressão alta, com uma diabetes controlada, fumando, bebendo, só que de uma hora para outra coisa descompensa, aí que dá o AVC. O senhor acredita que esse aumento que a gente sente, principalmente da mídia comentando mais, enfim, mais resultados positivos, o senhor acredita que é pela longevidade da população, no caso do Brasil, que aumentou no mundo todo, mas o Brasil teve um salto, ou o senhor acredita que hoje são feitos mais diagnósticos do que anteriormente? O que o senhor acha que está relativamente nesse caso? São as duas coisas, né? Primeiro que a longevidade das pessoas aumentou. As pessoas estão vivendo mais, e por melhores condições de saúde, o avanço do serviço de saúde pública, tem mais pessoas vivendo mais, né? Então, aquela história da pirâmide, né? A base da pirâmide está estreita e o ápice está cada vez se alargando mais. Então, a gente tem cada vez mais pessoas vivendo mais, e o acidente vascular cerebral é uma condição que ocorre mais frequente no idoso, porque leva tempo para as veias para as artérias irem se entupindo aos poucos. Outra coisa que tem também, o diagnóstico está mais fácil de fazer, as pessoas sabem mais, os médicos estão melhores formados. Tem a questão do tratamento, né? Hoje sabe-se, antes, uns 20 anos atrás, você praticamente não tinha nenhum tratamento eficaz para o AVC. Hoje sabe que tem vários tratamentos para AVC, desde que você chegue num tempo hábil para tratar a pessoa. Então, associado a isso, a gente tem várias personalidades, né, conhecidos aí da mídia, que aparece tendo o AVC, né? Eu lembro recentemente aí o Emílio Santiago, né? Aquela atriz, aquela Solange Couto, o técnico de futebol, o Ricardo Gomes, né? Então são pessoas que são pessoas jovens, né? Ativas, né? Que trabalham e que têm AVC, né? E aí as pessoas ficam sabendo, a mídia faz reportagem para alertar sobre o problema, mas ainda está muito aquém de uma conscientização eficaz para a gente conseguir reduzir mais o problema. O senhor falou de repente, trazer a pessoa rápida para um centro de saúde. Tem algum sintoma específico que a gente consegue ver a pessoa que está tendo um AVC? 2 casos que eu vi, não havia mais o que fazer, a pessoa simplesmente acabou morrendo nos nossos braços, bem dizer. Mas tem algum sintoma que a gente consegue ver e trazer para o hospital mais rápido, doutor? O sintoma mais comum do acidente vascular cerebral é quando a pessoa fica com um lado do corpo fraco, isso daí ocorre de uma hora para outra, tá? Isso daí, então, seria a boca, o braço e a perna, tá? Ou então só a boca e o braço, ou só a perna e o braço, ou os 3 juntos, né? Esses a gente chama de hemiparesia, né? Quando a perda da força é parcial.
e hemiplegia quando a perda da força é total. Associado ou não com alteração da fala. A pessoa tem dificuldade para falar, de escolher a palavra certa, de entender o que está sendo dito para ela. Às vezes a pessoa tem dificuldade para enxergar, pode também ter uma alteração na sensibilidade de um lado do corpo, tá? Esses são os sintomas mais comuns. Tem um outro sintoma que é uma perda de consciência súbita, né, que ela desmaia, tá, de uma hora para outra, pode ou não ter crise convulsiva, tá? Então, esses são os sintomas que sugerem o AVC. É importante que esses sintomas sejam reconhecidos rapidamente, porque precisa ser levado ao hospital para fazer o diagnóstico e para ter tempo para a gente entrar com um tratamento eficaz para tentar reverter o dano cerebral o mais precocemente possível. Não sei se é uma pergunta pertinente ou não, mas me ocorreu. Existe um lado que dá mais do que o outro, mais o lado direito, mais o lado esquerdo da pessoa? Não, nenhum trabalho assim, sério mostrou que um lado é maior que o outro. Os lados são iguais. Quer dizer, aconteceu, já fica... procura que médico, vem direto no pronto-socorro, porque às vezes a pessoa está bem, só um lado que já está um pouco mais fraco. Direto para o pronto-socorro. Aqui no nosso hospital nós temos protocolos, né? A pessoa com suspeita de AVC, ela já é avaliada pelo médico, imediatamente encaminhada para a tomografia, e nesse caso vai ser tentado discutir com a UTI ou com o neurologista, que estiver disponível, para a gente ver qual que é o melhor tratamento a ser feito aí no caso. Nessa semana, doutor, que hoje começa com uma palestra, gostaria até que o senhor falasse sobre ela. Nessa semana, o que a gente pode fazer para contribuir efetivamente para diminuir ou minimizar alguns efeitos do AVC? Essa semana de prevenção do AVC justamente nós queremos mostrar os fatores de riscos que propiciam, que aumenta a chance da pessoa ter o AVC. Volto a falar principalmente na questão da pressão alta, né? A pressão alta é um fator de risco, ele é o maior fator de risco associado à pressão arterial, ao AVC. Se você conseguir controlar a pressão arterial de uma população, você vai ter 1/3 a menos de AVC na cidade. E tudo isso é muita coisa. Por isso a gente é obcecado para controlar a pressão arterial aqui na cidade. Então, o que a gente busca é justamente as pessoas reconhecerem o que pode fazer para prevenir o AVC. Porque uma vez que o AVC ocorre, aí a chance da pessoa ficar com uma sequela ou de ir a óbito é muito grande. No trabalho que nós temos aqui, em torno de 25% das pessoas que tiveram AVC em 2013, 25% delas morreram no primeiro mês. Tá? Então é um número alto, é altíssimo. Né? Uma em cada 4. Exatamente, 1 em cada 4 pessoas morreu em um mês. E se a pessoa não morre, ela fica com uma sequela muito grande. Né? Então, é meio grosseiro falar isso, mas é verdade, é o que ocorre. Né? Na grande maioria dos casos, se não mata, aleja. Né? A pessoa ela fica com uma sequela, uma dificuldade para andar, uma dificuldade para falar, ela fica dependente das outras pessoas. Então, isso daí dá um impacto social, porque além dela não tá produzindo, ela para de trabalhar, ela vai precisar que alguma pessoa cuide dela para ela se manter. Né? Então vai precisar de ajuda, às vezes, para tomar banho, para andar, para se alimentar, às vezes precisa usar sonda. Então é uma doença assim, de alto impacto, além de ser físico, emocional para a pessoa, de alto impacto social também. Na programação dessa semana, hoje vai ter uma palestra na Associação Comercial Empresarial, que fica atrás do Corpo de Bombeiros, agora às 19 horas. A primeira palestra vai ser sobre a prevenção de AVC. Né? Então, é possível prevenir o AVC? Esse é o título da palestra. Na quarta-feira, haverá a palestra sobre uma alimentação saudável, também às 19 horas, na Associação Comercial. E na quinta-feira, também no mesmo horário, no mesmo local, atividade física como fator de proteção para acidente vascular cerebral. E no domingo nós vamos encerrar com uma caminhada, que a concentração vai começar às 8 horas e a saída vai ser às 8h30, vai ser em frente da Secretaria de Esportes, em frente do ginásio. Né? E a gente vai fazer uma sessão de alongamento, uma orientação com relação às atividades físicas, e vamos fazer uma caminhada de 5 km, coisa de 40, 45 minutos, e já estamos de volta. Entendi. Doutor, tem como ranquear, para a gente encerrar, não quero mais tomar o tempo do senhor, tem como ranquear os principais fatores
do AVC, para a gente ter uma ideia básica? O senhor falou da hipertensão, da pressão alta. Qual seria o segundo, o terceiro? Tem como ranquear isso? Tá. O primeiro, assim, de longe, é a hipertensão arterial. Tá? Depois vem tabagismo. Tá? Depois vem etilismo. Esse etilismo seria o semanalmente falando, final de semana, começa a contar. Esse é o bebedor social, né? Beber sexta-noite, no sábado um pouquinho, é o bebedor social. O etilismo que a gente fala é aquela pessoa que bebe todo dia, tá? Esse bebedor diário, esse está em risco de ter o AVC. E seria o terceiro, então. Seria o terceiro. Depois vem outros fatores, como que ficam mais ou menos misturados, como a dislipidemia, né, que é colesterol, triglicérides elevado, a diabetes, uma coisa que está cada vez mais frequente, depressão está associada com AVC, estresse emocional, o sedentarismo, tá? Eles ficam mais ou menos aí em quarto, quinto lugar, mas o grande problema é o seguinte, é que muitas vezes a pessoa ela não tem um só fator. Né? É uma pessoa, o que é comum? A pessoa ser hipertensa, diabética, colesterol elevado e fumar. Essa é a tríade do AVC, né? Você já sabe que está esperando isso daí. Então, nesses casos, a chance, você tem uma somatória dos fatores que, aos poucos, ao longo do tempo, ela vai entupindo as artérias do cérebro, que dá o acidente vascular cerebral, mas também pode entupir uma artéria do coração, da infarto, do rim, da insuficiência renal, dos membros, né? Você tem uma oclusão arterial aguda, com dor nas pernas, tudo. Então, assim, é uma doença, uma condição. A aterosclerose, que é a base do AVC, que ela é multissistêmica, ela afeta todos os sistemas do organismo. O senhor falou de depressão, eu ia encerrar, mas eu tenho que fazer essa pergunta. O estresse a gente entende, o cidadão está a 1000 por hora e ele acaba, o estresse é muito conhecido da gente, infelizmente. Mas a depressão dava a impressão de que diminuía o ritmo, e a depressão também é um fator causador de AVC? Então, os estudos estão mostrando, né, o que os estudos estão fazendo? Eles comparam um grupo que a gente chama de controle, pessoas sem AVC, com a mesma idade, com a mesma faixa etária e sexo, compara com outro grupo, um grupo que teve AVC, né? Então, eles vão vendo quais são os sintomas, quais são as doenças prévias que tem. Comparando o grupo com AVC, o grupo sem AVC, eles observaram que as pessoas com AVC, elas tinham mais sintomas depressivos do que quem não tinha AVC. O mecanismo de ocorrência disso daí não é muito claro, tá? Provavelmente a depressão ela está associada talvez a uma pressão alta, a uma dislipidemia, ao sedentarismo, né? Mas assim, a depressão está aparecendo como a gente chama de fator independente, né? Sem estar associada às outras coisas como causador do acidente vascular cerebral. Então, o que a gente recomenda nesses casos aí, né? Assim como você trata a pressão alta, diabetes, colesterol, se fumar, você para de fumar, né? Tratar adequadamente a pressão arterial com medicamentos, com atividade física, com psicoterapia, que vai ajudar também a diminuir o risco de ter um acidente vascular cerebral. Tá certo, doutor Minelli, muito obrigado por nos receber aqui. Esquecemos alguma coisa? Ficou alguma coisa que não falar? Não, acho que nós falamos tudo. Eu convido todos aí a comparecer nesse ciclo de palestra, 19 horas na Associação Comercial, e domingo a caminhada que vai sair em frente do ginásio de esportes. Tá certo. Muito obrigado, doutor Minelli. Perigoso, hein? Perigoso mesmo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo.